5 motivos para você não falar palavrão. Vamos ver nesse vídeo? Olá, eu me chamo Larissa Perfeito, eu sou professora universitária nos cursos de comunicação de graduação e pós-graduação. E aqui eu vou te falar 5 motivos para você não falar palavrão, mas são coisas práticas, não tem nada a ver com moral, nada disso. O que pode acontecer na sua comunicação? Quais são as perdas, eu vou falar 5 aqui, que você pode ter nesse risco que você corre, que é um risco, você ficar falando palavrão, e eu vou te falar aqui em 5 pontos. Então antes, por favor, já não se esqueça de curtir esse vídeo, de se inscrever nesse canal, porque como eu sou professora universitária, eu trago aqui para o YouTube essa plataforma tão democrática, conhecimento da graduação, da pós-graduação em comunicação, aqui para o YouTube, essa plataforma tão democrática que dá sim para aprender bastante, dá sim para adquirir muito conhecimento gratuitamente, globalmente, uma maravilha. Então vamos lá, o primeiro motivo para você não falar palavrão é que você pode não soar descolado e sim antipático. Então aqui falando de estratégia de comunicação, às vezes aquela pessoa que está falando palavrão, ela tem aquela intenção de ficar assim, meio descolado, né? Eu vou ficar falando assim, não, pô, cara, não sei o que é, eu não vou ficar falando palavrão aqui, mas ela pode ter essa intenção de ficar descolada. E olha, se ela tá num contexto de pessoas que também falam palavrão, que não vê problema nenhum disso, e a pessoa tem aquela empatia, ela se identifica com o outro, realmente funciona. Ela vai também achar, pô, maneiro, legal, cheio de palavrão, aquela coisa assim, então pode funcionar, mas espera aí. Você está limitando o seu público, você está limitando o seu círculo social e profissional. Profissional principalmente, que você pode limitar bastante, que a gente tem aí regras maiores, mesmo que elas são veladas, elas não são faladas, mas profissionalmente a gente tem muito mais. Mas socialmente você pode sim ter muitas perdas. E aí aqui eu já emendo para o segundo motivo. Você não será aceito em alguns círculos sociais. Aí você fala assim, ah, mas eu também não quero nem saber, não quero nem saber. Eu tô te falando assim, por exemplo, você pode não ser convidado por uma festa de aniversário. Claro que ninguém vai falar assim, ah, não vou convidar fulano porque ele fala muito palavrão e eu não gosto dele porque ele fala muito palavrão. Não é isso que acontece. As coisas acontecem de forma mais sublimes, em que as pessoas assim, elas se identificam mais e ela acaba não convidando você para aquele aniversário. Se de repente você fala assim, ah, mas também eu nem quero, mas olha, deixa eu te falar uma prova disso daqui que você vai entender melhor esse item 2. As pessoas que falam palavrão, elas se identificam sim bastante com aquelas outras que falam palavrão também. Mas aquelas que não falam, a tendência é elas terem uma repulsa, elas terem uma aversão. Então, você limita realmente o seu círculo social e profissional quando você fala palavrões. E terceiro, na hora de uma discussão, você perde a razão. Então, você pode falar assim, ah, não, mas eu só quero estar num ambiente das pessoas que têm, assim, essas manias, esse vocabulário igual eu tenho. Ok. Aí, aqui, mesmo que você tenha essa opção, você ignore a primeira e a segunda que eu falei, você tem um outro risco aqui. Por exemplo, numa discussão de opinião, às vezes não precisa nem ser uma discussão, mas vamos supor se ela vai ficando muito calorosa, aí é pior ainda, sabe aquela coisa que começa a ficar quente? Sabe? Então, se você fala um palavrão, você tá colocando uma arma na mão da outra pessoa, porque a outra pessoa fala, você falou isso aqui, ó, isso aqui que você falou. Aí você falou, tá, mas eu não tava falando de você, mas você falou. Pô, você perdeu sua razão. Você colocou um palavrão lá, você tem uma chance maior de você perder a sua razão. Então, assim, a gente está aqui falando, né, de comunicação, já te dei aqui 3 motivos de perdas que você pode ter quando você está falando palavrões. Aí vamos para o quarto. O significado dos palavrões são banais. Eu não sei se você já parou para pensar e já parou para perceber os palavrões. Pensa. Pensou nos palavrões? Você já observou
que tudo está relacionado aos órgãos genitais e ao ato sexual? Você de repente está assim, é mesmo? Então, pensa, órgão feminino, qual que é o palavrão? Órgão masculino, qual que é o palavrão? O ânus, o tanto de palavrão que o ânus tem. O fezes, que é onde sai, né? O ânus tem acesso. Aí você fala assim, poxa, é a coisa mais natural do mundo. O ânus, fezes, todos os animais fazem. Por que os palavrões se relacionam ao ânus, aos órgãos genitais, ao ato sexual? Porque é aquilo que fica oculto. Aí agora eu já estou entrando numa questão psicossocial bem profunda. Aquilo que fica oculto socialmente, que a gente tem que esconder com as nossas roupas, ou a gente tem que fazer ou em casa, ou no hotel, ou no motel. A gente vai no banheiro, a gente esconde aquela coisa toda. O palavrão ele solta, ele põe para fora aquilo que é oculto. Então, psicologicamente, socialmente, isso é um processo complexo, mas isso aqui que eu entendi, que eu estou te explicando, você já entendeu, ficou claro. Então, aí você fala assim, isso acaba ficando banal. Então, por exemplo, você bate o pé num cantinho, no pé da cadeira, tal. Aí você solta aquele palavrão. Aí você falou o órgão genital feminino ou o órgão genital masculino. Não tem nada a ver. Você bateu o pé, machucou seu dedinho, doeu, né? Mas o que tem a ver com o órgão genital masculino? Você bater o seu dedo numa cadeira? Não tem nada a ver. Então fica muito banal, fica aquela coisa assim, você... Tudo bem, né? Fica banal, fica muitas vezes bobo. É o que eu falei nos primeiros, né? Não sai nem descolado, sai bobo. O que mais que pode acontecer? A energia do palavrão é ruim. Você pode ver, quando tem muitas pessoas falando palavrões e elas estão discutindo, a energia fica pior ainda, fica potencializada com o palavrão. Por quê? Porque o palavrão, ele é usado para ofender e ofender mais. Então, se eu tô com mais raiva, como dei o exemplo aqui da cadeira, ou quando eu quero agredir alguém, aí vem aquele palavrão e fica muito pior. Então, a energia do contexto é pior porque a intenção da pessoa que falou é uma energia ruim, é uma intenção ruim. Então, o contexto fica ruim. E aqui também, se a gente for entrar nas outras ciências que começar a entrar em coisa de misticismo e tal, é profundo também. Então, você tem uma tendência aí de deixar as coisas menos fluidas, as coisas mais negativas, as coisas mais tensas, quando você coloca pessoas falando palavrões. Percebeu? Então, eu não tive a intenção aqui de fazer nada objetivo moral, mas e sim de falar das suas perdas de comunicação, as suas falhas de comunicação que você pode adquirir quando você fala palavrões. Eu tenho certeza que esse vídeo te ajudou bastante. Se você ainda não se inscreveu, já se inscreve. E se você gostou do jeito que eu explico, gostou de ver o jeito que eu ensino, eu também vou deixar aqui o meu curso Storytelling na Prática. É um curso com um preço muito acessível, você pode clicar, você vai ver que é um preço bem acessível, acesso vitalício. E você ainda tem 30 dias de garantia, se você quiser trocar, não gostar, você não tem o que perder. Tá bom? Então eu te vejo no próximo vídeo ou no próximo curso.